Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pod Barca e a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores. Arroz Prato Fino, existe arroz e existe prato fino. E Lyon Peugeot, a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Temos uma frase hoje, uma frase muito legal da nossa convidada. Aliás, depois eu vou falar uma coisa que a gente sempre fala, né, Michele? A frase da Fernanda. Trabalhar com livros é desafiador. E, ao mesmo tempo, muito gratificante. Essa é a frase escolhida por Fernanda Scherer para representar a sua história. Fernanda é publicitária e cofundadora da editora Piu, desde 2016. Fê, muito obrigada, bem-vinda. Bem-vinda, Fê. Olá, meninas, obrigada pelo convite. É uma honra a gente conversar com alguém que produz e que tem como negócio algo tão maravilhoso como a literatura, como livros, né? Ainda mais quando a gente tá falando de livros para criança. E, nossa, eu teria tanta coisa para falar. Eu que sou mãe, que tenho um filho de 4 anos, que sei o quanto ele é apaixonado por livro, e eu sei o poder que cada história tem, né? Na cabecinha das crianças. Escolher essa frase, realmente, acho que não tem outra forma, né? Imagino que tu trabalhar. Mas por que o desafio? Qual é o desafio? Então, é uma frase que tem, assim, múltiplos desafios e múltiplas coisas que nos gratificam, assim, porque a gente trabalhar com livro no Brasil é bem difícil, assim, porque são várias questões, na verdade, assim, desde a questão de custo, de produção, até a questão de leitores, né? Então, a gente tem ainda um nível de leitura muito baixo no país, a gente tem hoje uma economia que tá ruim, então a pessoa vai ter que escolher entre comprar livro e comprar comida. Então, são várias questões, assim, que a gente tem para conseguir levar o livro. Tem questão logística. Hoje a gente tem problema até de papel no país, que está em falta papel. A gente tem uma empresa que monopoliza. Então, a gente está com problema para imprimir livro porque está faltando papel. Então, é um desafio geral, assim. Então, cada dia a gente está numa batalha. Mas, ao mesmo tempo, quando as coisas saem, quando dá certo, a minha sócia, a Paula Taitabon, ela é escritora também. Então, às vezes, a gente está em algum evento e passam umas crianças e diz: eu conheço ela foi na minha escola, ela daquele livro tal. Isso, assim, eu nem sou autora, eu sou da editora, mas é um carinho no coração, uma coisa é tu ver que a criança tá gostando, tu vê o teu livro na livraria, ou a gente recebe fotos, às vezes, de pais lendo com os filhos, e crianças pequenas que ainda, às vezes, nem são alfabetizadas, mas que decoraram o livro de tanto que elas gostam. Então, assim, é um mega desafio, assim, são vários problemas, assim, de tu ter uma empresa como ter uma empresa rentável ao mesmo tempo, porque, né, além de tudo, a gente precisa que isso seja rentável. Mas quando a gente vê esse tipo de retorno, é muito gratificante, assim. E trabalhar nesse meio de literatura, e especificamente no infantil, a gente tem um acolhimento das outras editoras também, assim. Então, eu vejo que tem... Eu não sei como é que é nos outros mercados, mas a gente tá nesse faz pouco tempo, assim, relativamente... E as pessoas se ajudam muito, assim, porque como é muito difícil, depende muito de um ajudar o outro. Então, a gente troca ideia entre editores, a gente compartilha edital, a gente... perguntar como é que tu fez isso, tu tem algum contato, assim, tem uma livraria em tal lugar que tá me pedindo livro, como é que é o relacionamento com eles? Alguém já vendeu? E a gente fica se conversando e se trocando, então tem um acolhimento, porque justamente é muito difícil, então a gente não pode ficar competindo, porque senão vai todo mundo perder, né? Então a gente acaba se ajudando muito, assim, então tem esses dois lados, assim. E Fê, tu contou um pouquinho da tua história. Eu conheço a Fê desde das épocas de agências de publicidade, né? E a Fê fez uma virada aí de carreira, enfim. Tu trabalha hoje na área do marketing da editora, é isso? Na verdade, a editora somos eu e a Paula, né? Então, eu trabalho na área, todas as áreas. Acho que todos os empreendedores. Eu fico brincando que o meu sonho é contratar alguém para fazer o que eu faço hoje, para eu poder fazer marketing. Porque é a minha formação, né? E no fim é o que a gente acaba deixando, assim, mais para depois, porque tem que fazer nota fiscal, tem que ver logística, tem que mandar pra livraria, tem que cobrar, tem que falar com o contador, tem que não sei. Agora a gente tá com o livro em gráfica, daí tá preocupado com o prazo, porque, né? Tem que mandar prova pra gráfica. Então, assim, a gente faz tudo. Aí o marketing meu Deus, a gente precisa fazer a divulgação do livro. E ela também é formada em publicidade. E a gente acaba, né? Meu Deus! Fazendo a última coisa que a gente faz. Então, meu sonho é contratar alguém pra fazer a parte burocrática, pra eu fazer marketing de novo. Mas, por enquanto, a gente faz tudo, assim. E vocês estavam tocando os empregos de vocês em paralelo. Como é que foi isso, assim? Porque é uma insegurança quando tu tem um negócio,
né? E, tipo, será que eu consigo viver desse negócio? Tem que optar, né? Tem que optar e, tipo, como é que foi isso pra vocês, assim? Como é que é, né? Porque eu acho que é muito recente, né? Então, assim, a gente começou com a editora em 2016, que a gente publicou nosso primeiro livro, e a gente não queria investir, assim, não tinha... Porque algumas editoras, elas surgem de investidores, né? A gente não tinha nenhum investimento, assim, então o que a gente fez? A gente tinha um livro, que é o Bichológico, que foi escrito pela própria Paula, estava pronto o livro, ela escreveu, ilustrou, e a gente começou a escrever em editais. E a gente brincava que a gente começou a virar assim, a campeã do segundo lugar, assim, a gente ficava de suplente em vários editais. E não conseguia. Daí até que a gente, em 2016, foi 2015, 2016, mas aí ela ganhou como autora um prêmio que era da prefeitura, e daí esse prêmio dava uma grana para publicar o livro. E daí essa grana deu para pagar a gráfica. Então, assim, que é bem caro, porque livro infantil é colorido e tal. Daí a gente pagou a gráfica, então a gente tinha esse primeiro livro para vender. E daí a gente estruturou a editora, que a gente, não, vamos fazer tudo certinho desde o início, com nota fiscal, com CNPJ, um e-mail e tal. Então a gente investiu ali R$1.000 cada uma para criar a empresa, e a gente tinha um livro. E daí a gente descobriu que com um livro a gente não era considerada uma editora, assim, a gente chegava nas livrarias, eles não queriam abrir um cadastro para um livro. Aí a gente começou a usar a nossa rede de influências, né? Porque como a gente já trabalhava numa editora, numa outra editora, que é de livros de literatura adulta também, a gente tinha contatos, assim, então a gente começou a falar, olha, eu trabalho em tal empresa, mas olha, eu também tenho essa aqui. E começamos a dar contatos, assim, tipo, eu não sou uma pessoa aleatória, eu tenho conhecimento do mercado, olha, eu trabalho nessa empresa aqui. Então a gente começou a ter, assim, uma confiança de alguns distribuidores que nos ajudaram. Então tem essa coisa, assim, muita gente nos ajudou, muita gente, assim, de a gente sentar e conversar, as pessoas darem dicas, e teve um distribuidor que olhou o livro e disse, nossa, vocês tinham que ter feito o livro em letra bastão, que é caixa alta, né? Porque quando a criança tá na alfabetização, é melhor para entender, para aprender as letras e tal. E daí, na nossa outra edição do livro, a gente trocou para letra bastão. Então, assim, desde o início, assim, muita gente nos ajudou, assim. E a gente foi indo, assim, daí quando a gente foi tendo, a gente ficava correndo atrás e ninguém nos dava muita bola, assim, né? Aí, quando a gente começou a ter mais livros, começaram a vir atrás da gente. Nossa, agora a gente existe, né? Então, o jogo virou. A gente pode vir mais gente atrás, não tem problema. Mas, e daí a gente se deu conta que tu lançar uma editora com um livro só, não é difícil, porque o custo é muito alto para eu mandar esse livro pro Brasil inteiro. O meu custo de frete para mandar uma caixa ou mandar 10 caixas é o mesmo. É o mesmo. Então, não, para nós não valia a pena. Então, a gente teve que crescer. Hoje a gente tem 12 livros. O 13º tá no forno. Pro Dia das Mães a gente vai estar com ele. Mas aí a gente já consegue ver, assim, uma estrutura de nos considerarem, assim, já faz um tempo, assim, de ser convidado para os eventos. A gente foi convidado para um coletivo de editoras infantis, que são editoras do Brasil inteiro, e são poucas editoras, assim, então tem ser reconhecido como uma editora foi, assim, um momento muito legal E as conexões fizeram toda a diferença para vocês. Totalmente, assim, porque a gente não sabe onde pedir ajuda, né? Então, a gente, nesse grupo, por exemplo, que chama Coletivo Alice, são editores que têm o mesmo perfil que nós temos, assim, do estilo de livro, o público leitor. Então, a gente troca muito. Que nem agora, esse livro que a gente vai lançar agora é o primeiro livro que a gente comprou direitos. Então, os outros que a gente tinha eram livros nacionais ou de domínio público. E esse a gente comprou direitos de uma editora dos Estados Unidos. E a gente não sabia como fazer isso. Porque o agente diz, faz uma proposta. E eu, meu Deus, o que eu vou oferecer? O quanto é pouco, o quanto é muito? Não vou passar vergonha. Então, eu conversei com um editor, ele me deu várias dicas, assim, que é um editor ali de Santa Catarina. Então, essa ajuda, assim, aí eu fiz a proposta e fecharam. Então, assim, eu fiz a proposta, assim, sei o que eu tô fazendo, né? Tava, assim, só botando o que eu tinha me passado. Mas, então, assim, são várias coisas, assim, que eu não sabia fazer. E eu pergunto, como é que fez essa nota fiscal? Preciso mandar uma coisa para uma feira que vai ir e voltar. E o pessoal ajuda muito, assim, então bem importante isso. Fê, e as mulheres nesse mercado, assim, de literatura porque até pouco tempo, a gente pode falar até pouco tempo, para uma mulher escrever um livro, ela quase tinha que colocar só as iniciais, né? Ou então, quando ela colocava o nome, ainda duvidavam que que seria ela que teria escrito o livro. A gente está em 2022. A gente sabe que isso mudou. Mas o que a gente tem que avançar ainda, de repente? Olha, a gente, assim, em termos, assim, no mercado editorial, já aconteceu de grupos que eu participo, de perguntarem, assim, eu acho que não tem muita editora mulher, não sei o quê. Então, aí todo mundo começou a responder não. Aí a gente viu que metade das pessoas lá eram mulheres editoras, né? Então,
o mercado no infantil, ali nos grupos que eu participo, assim, é bem dividido. Então, na parte de produção editorial, tem bastante mulher trabalhando. A gente, na Pio, a gente se deu conta que a gente praticamente só contrata mulheres. E é uma coisa que não foi de propósito, mas são pessoas que a gente confia. Então, desde de tradutoras, revisoras, designers. Tem alguns homens que a gente contratou, mas, assim, a grande maioria foi mulher. Por uma questão de relações, assim, porque é um trabalho cuidadoso, né? A gente vê uma diferença. E a parte de autoral, assim, tem muito movimento de Leia Mulheres, né? Então, hoje em dia, de Leia Mulheres negras. Então, tem um crescimento muito grande, apesar que a gente venda em listas, assim, de mais... Agora, dos mais vendidos, tem aparecido bastante mulher, mas, assim, de memórias, quando perguntam para as pessoas, assim, qual o livro que você mais lembra que você leu? Geralmente são autores homens bem clássicos, tradicionais. Mas hoje tem um movimento bem grande, assim, para leitura de autoras mulheres, assim. Então, acho que tem mudado muito, assim, tá tendo um espaço maior até nos editais. Quando a gente inscreve livros em editais, muitas vezes eles perguntam qual é o gênero do autor e qual é não sei. Mas, assim, se é branco, preto, enfim, perguntam, acho que para ter uma diversidade maior, que tem esse cuidado de bibliodiversidade também. Então, a gente acredita que tem esse cuidado, pelo menos, assim, quando a gente preenche as fichas. Mas eu acho que tem um espaço hoje maior. No infantil tem bastante mulher escrevendo. E no mercado da ilustração também. Tem agora um movimento muito mais de mulheres botando a cara para ilustrações, principalmente de livro infantil. Sim, eu sigo alguém que, né? que ilustrou um livro. Eu sigo uma página que eu acho que é só de ilustradoras mulheres, que eles ficam o tempo todo compartilhando portfólio de mulheres e é muito legal. É muito legal. É muito legal. Agora, pensando nos e-mails que eu recebo, eu acho que 60% de ilustradoras são mulheres também. Que eu recebo, assim, como enviando portfólio e tal. Então, tem bastante gente trabalhando com isso, assim. E falando de livros infantis, assim, dos conteúdos, o que mais vende? Então, assim, que o que mais vende no infantil é muito relativo, assim, porque a gente trabalha num tipo de literatura que esse coletivo que a gente participa também trabalha, que são livros, assim, que a gente quer que... Não são livros, assim, para ensinar a fazer alguma coisa, em geral. Não é um livro para tirar fralda, não é um livro para criança lidar... Até pode ter alguma mensagem, assim, mas são livros que a gente quer que a criança, ou ela vai ter esse momento de diversão, de imaginação, de criatividade, ou alguma coisa, uma mensagem que ela vai estar ela mesma interpretando, né? Ou que vai terminar de ler e aquilo ali vai virar uma brincadeira. Então, assim, é um tipo de livro, e tem um outro tipo de livro que também vende muito, que são os livros, assim, esses mais de princesa, com uma mensagem mais simples, assim, que é mais direto, que tem uma moral no final. Então, tem esses dois tipos, assim. E pra gente saber, o mais vendido de infantil é muito difícil, porque as listas, elas geralmente são infanto-juvenil. Então, entra Harry Potter junto, assim. Então, é difícil tu ver um livro infantil na lista, assim, que a gente consiga separar. Então, mas a gente vê que esses, assim, quando a gente vê em feiras, assim, vende ainda muito livro de princesa, porque é um livro mais tradicional, né? A gente não publica livro de princesa, assim, então a gente tá numa outra categoria. Mas, não que tenha um livro melhor ou pior, a gente entende que qualquer livro que vai ser lido tá ótimo, assim, que é ler gibi, quadrinho, tudo é uma iniciação para leitura. Vai ler. Então, assim, não tem aquele preconceito que as pessoas dizem assim, mas isso não é literatura. Tudo é literatura, que é tá lendo, assim, a tirinha no jornal, já tá lendo, assim. Então, tudo é um incentivo. Vai começar com um livro mais simples, depois até tem livros adaptados. Hoje em dia tem clássicos que estão adaptados em quadrinhos. Então, assim, a gente incentiva, vai ler. Livro infantil dá pra criança pegar, morder, rasgar. Ela tá interessada pelo objeto livro, deixa, assim. Porque tem pais que não querem, ele vai rasgar o livro. Não, deixa rasgar. Que bom que ele tá interessado em pegar o livro, que ele tem essa vontade, né? Então, a gente é super, assim, de incentivar. Faz o que quer com o livro, lê o que quiser. Que seja algo prazeroso para aquela criança, né? Isso, que não vai ser aquela coisa que a gente fala, assim, de quando quando eu tava no colégio, assim... tá de castigo, vai pra biblioteca. É verdade. Né? Então, isso é muito verdadeiro. Parece que é um castigo ler, né? Então, sabe que tem uma amiga minha que falou que ela disse, não, quando ele faz alguma coisa, eu boto ele de castigo no cantinho do pensamento. Eu digo, não põe, porque pensar é bom. Tu não pode dizer que pensar é ruim. Cantinho do pensamento, não, bota lá no cantinho do não vai brincar. Mas parece que tu penaliza a pessoa. Cantinho do sem celular. Mas parece que penaliza a criança dizendo, vai
e pensar. Mas pensar não é uma coisa ruim, pensar é uma coisa boa, né? É Então, verdade. realmente, né? E a Hoje- biblioteca é isso. Hoje eu vejo assim que as escolas estão investindo, assim, tem escolas bem legais, com bibliotecas nos espaços bem interativos para as crianças irem, de fazer evento na biblioteca, assim, então, mas ainda é pouco, né? Porque são escolas particulares. Nas escolas municipais e estaduais, a gente sabe que é uma outra realidade. Às vezes a biblioteca fica fechada porque não tem uma pessoa para cuidar, né? Que vai estar. Então, assim, a biblioteca abre só no dia que a turma vai ali, mas se o aluno quer ir no recreio, não está aberta. Então, assim, a gente acha assim, que teria que ser mais acessível, né? Mas é uma realidade ainda, assim, mais para escolas mais, assim, particulares mesmo. Sim. É mais difícil. E o quanto os livros, assim, principalmente infantis, eles servem de uma porta de entrada para assuntos que são bem difíceis de tratar. Como o racismo, Sim. como a violência, como a própria violência sexual em criança. Como que vocês utilizam, né, essas abordagens? A gente vê, assim, até no nosso catálogo, o que a gente vai lançar agora é um livro que trata um pouco disso, assim, porque a autora, ela é stripper. E o livro, ele já vou fazer a propaganda, Como as Tá, Mamães fica Amam à Seus vontade. Bebês, porque é o nosso livro que tá mais dentro dessa linha, porque é uma linha super legal, mas que trata as profissões das mulheres. A autora, quem escreveu é É stripper. stripper. E ela é mãe, né? Tá. E ela escreveu o livro pra mostrar que tudo que as mães fazem é porque elas amam seus bebês. Então, assim, elas vão trabalhar fora, muitas mães trabalham fora, ficam muito tempo fora, porque elas amam seus bebês, elas estão fazendo isso para que eles possam sonhar mais alto e mais longe. E tem mamães que ficam em casa com seus bebês, e isso também é importante, isso também cansa, também é um trabalho. Então é uma forma de valorizar, assim, de entender que as mães, a mãe estando em casa, a mãe estando fora, ela usando roupa de stripper, usando uniforme, independente de que tipo de mãe que é, ela tá fazendo aquilo pelo bebê dela, porque ela ama muito seus bebês. Então é super bonito o livro, assim. Então é uma forma de tu valorizar todos os tipos de mães, assim. Então é um livro que a gente fala que é para criança, é infantil, mas é um livro para mãe também, né? Ela conta no livro que ela é stripper? Ela não fala, mas ela cita stripper, né? E daí quando fala sobre a autora, fala um pouco sobre isso, né? Ela é dançarina e tal. E então é um livro que a gente tem nessa linha, assim, de pensar. A gente não tá falando diretamente, mas a gente tá valorizando todos os tipos de mães. E no livro também aparecem vários tipos de mãe fisicamente também, e crianças fisicamente. Então tem uma coisa de importância de estar mostrando ali que tudo aquilo ali é normal, que tudo ali pode... Se a tua família de um jeito é bom, se a de outro é bom também, que não tem certo, não tem errado. E a gente vê livros de outras editoras também falando sobre abuso, por exemplo. Tem um que eu adoro que é uma baleia que se sente pequena, porque ela tem medo de ir pra praia, porque o vizinho lá fez alguma coisa que ela não se sente mais à vontade. Então, assim, não tá falando sobre o abuso, mas, assim, o livro, ele é muito lindo, porque a baleia, ela vai diminuindo, vai ficando escuro, assim, então tem toda uma coisa gráfica junto. E são formas sutis de lidar, e daqui a pouco da criança tá lendo, tu não tem uma lição no moral no final. Sim. Mas a criança tá lendo, ela pode se dar conta de que eu também tô me sentindo pequena por alguma Se coisa que identifica. aconteceu. Então tem muitos livros, assim, que eu acho super legais. E as crianças, elas não têm a maldade que a gente tem, né? Então elas estão lendo um livro, para elas tudo é natural. Então a diversidade tratada no livro é super importante também, da criança se reconhecer e ela ver que tem o coleguinha que é diferente, que nem sempre os personagens são iguais. Então isso tá aparecendo cada vez mais na literatura infantil, e é um cuidado que a gente também tá começando a ter de representar isso, assim, na parte de ilustração dos textos. E acho que tem uma parte que não é necessariamente essa mensagem direta, mas de tu trazer esses temas para a criança pensar, porque a leitura é isso, ela vai estar lendo, daqui a pouco ela vai perguntar, por que tá assim? Por que ele tá triste? Porque é uma leitura dialogada, quando a gente tá lendo com crianças que ainda não são alfabetizadas, ela é uma leitura dialogada que tu vai ler e tu vai perguntar, tu tá vendo aqui? Por que o menino tá assim? O que tu acha que aconteceu? E a criança vai Exatamente. tirar as conclusões dela também, então é uma forma da gente ir conversando. Então é bem, bem interessante trazer esses assuntos no livro também. E Fê, agora entrando bem na parte de negócio mesmo, tá? Agora a gente chora. Agora a gente senta no cantinho e chora. A editora é rentável? Ela é saudável financeiramente? Então, a gente hoje, assim, a gente não tem funcionários, né? É eu e minha sócia, a gente investe muito na própria editora, a gente reinveste o que entra. E para ela ser rentável, é com venda especial. Então, por exemplo, assim, para nós, pelo menos hoje, que a gente tem poucos livros, a venda
de livros para livrarias não sustentaria a editora ainda. Mas a gente faz venda, daqui a pouco agora a Prefeitura de São Paulo comprou uma quantidade muito grande para distribuir nas escolas. Então isso dá, ou faz alguma venda especial para um clube de leitura. Então agora a gente passou 2021, o ano inteiro a gente inscreveu 3 editais do governo federal, que é para fazer distribuição de livro em todas as escolas do país. Mas a gente investiu tempo, dinheiro em 2021, provavelmente a gente vai receber esse dinheiro, se der tudo certo, em 2023. Então, tem esse tempo, assim, do livro, assim, de entre tu investir e tu receber de volta são 6 meses, no mínimo. Mas, assim, para ser rentável, para te ter uma estrutura que venda em livraria, tem que ter venda de escola, tem que ter outros tipos de venda. Assim, a livraria é uma vitrine pra gente. Não é o que vai sustentar. E hoje vocês têm um custo muito alto, né? Porque assim, hoje a gente tem o livro digital, que para criança... Não é tão interessante. A gente tem até, todos os nossos livros a gente fez em e-book, assim, eu sou super defensora de novas tecnologias, eu trabalho com livro e só leio e-book. Comprados, gente, não pirata. Porque e-book é livro, né? É um outro suporte, mas é livro. A gente faz os infantis, o que a gente cuida pro infantil não virar um jogo. Porque às vezes, bota um monte de coisa, vira um aplicativo e daí já deixou de ser literatura. Exatamente, deixou. Então, assim, a gente tem, porque a gente tem os livros, por exemplo, tem leitores fora do país. Então, o que eles podem ler, tem um livro, esse aqui do Eduardo, do Dicionário da Independência, que é do Eduardo Bueno, é um livro que a gente fala que é infanto, juvenil, adulto. Porque tem leitor de 6 a 90 anos, assim. Então, é um livro que muita gente fora do país queria ler. São muito lindos. A gente... podem. A gente, então, fez o e-book para ter fora. Ele perde um pouco, porque a gente no e-book não consegue ter a diagramação, né? O design, ele tem um outro formato. Mas eu acho importante ter, até porque tem a questão de acessibilidade também. Então, hoje, a gente alguns dos livros, a gente fez audiodescrição das imagens. Então, quem não tem dificuldade de visão, assim, deficiência, pode ler o e-book, que vai ter o leitor do texto e tem a leitura das imagens também. Então, tem esse lado também para quem tem algum tipo de deficiência, porque tem questão de contraste e tal, que tu pode trabalhar, que o próprio leitor faz isso, o leitor, o dispositivo, né? Então, tem essas questões, mas assim, não é uma experiência diferente, Sim. Né, no e-book, assim. Mas a gente acha importante ter, assim, para deixar ele disponível para todo mundo, né? Sim, para acessibilidade mais do que como mercado, assim, né? E o custo do e-book é perto de impressão, o custo do e-book é bem baixo. Bem baixo, né? Uma impressão de livro infantil é bem caro, assim, porque tem essa questão de ser colorido. Então, assim, muitas editoras imprimiam na China antigamente, né? Para conseguir fazer acabamento especial. Sim. A gente nunca imprimiu na China, porque daí tem que ser uma quantidade absurda que a gente não trabalha ainda. Valer. Mas tem um custo super alto, assim. Então, a gente tem que sempre ter caixa. Aí o livro tá acabando, porque o livro infantil, ele tem um trabalho longo, assim. Então, tu trabalha esse ano, daqui a 1 ano, 2, as escolas começam a adotar. Então, não pode faltar o livro. Exato. Aí, tu já vendeu tudo, daqui a pouco, precisa de 100 livros para uma escola, não sei o quê. Então, a gente tem que estar sempre reinvestindo para imprimir e tal. Por isso que é um grande desafio. Ai, Fê, muito legal. Muito bacana. Adoramos o nosso papo. Eu acho que tem... Quem quiser conhecer mais, como é que faz para saber comprar, enfim. Bom, agora é a parte do marketing. Então, Agora, exerce marketing. Agora quem quiser conhecer a Editora Pio, então tem o site editorapio.com.br, a gente tá nas redes também. Pio com U. Pio com U. A gente também tá no Instagram, no Facebook, com @editorapio. Então lá tem os nossos lançamentos. Vai ter em breve, a gente vai divulgar esse livro que eu falei também. E daí, enfim... Deem livros, livro é um ótimo presente, de Páscoa, inclusive. É verdade. Né? Então, a gente sempre sugere, assim, que... E livro é uma coisa que as pessoas gostam de presentear, é bem legal, assim, que a gente vê que as pessoas investem nisso, assim, sabem da importância. Então, muito obrigada pela presença, Fê. Obrigada, Fê. Foi ótimo te rever. E muito sucesso pra Pio, né? E... vai ler, gente. Vai ler! Vai ler. Coisa boa, a gente conversou com a Fernanda Scherer, que é publicitária e cofundadora da Editora Pio desde 2016. E a gente agradece aos nossos parceiros Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino. E você precisa conhecer um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes.
Prato fino, multigrãos, integral. É um produto completo e adequado ao conceito de saudabilidade. Uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. Seu consumo diário é recomendado por nutricionistas porque, além de contribuir para a saúde física, colabora também na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. E muito obrigada também a Lyon Peugeot. Tu conhece a Lyon Peugeot? Sim. Sim! A Lyon Peugeot faz parte do grupo Servopa, com mais de 65 anos de mercado no segmento automotivo. Quer realizar o sonho de comprar um carro zero? Acesse lyonpeugeot.com.br e entenda por que a Lyon Peugeot é a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Valeu, dona Michele. Valeu, dona Cris. Obrigada, Fê. Obrigada. Beijo.